Olá, meus queridos alunos! Sejam bem-vindos à nossa aula. Vamos começar com uma adivinha. O que é? É uma letra que parece e tem o som de uma serpente. Qual será essa letra? Pensem um pouquinho. Qual letra tem o som de uma serpente e parece o desenho de uma serpente? Qual? Qual será essa letra? Ah, vocês são muito sabidos! Certamente já adivinharam. Se você respondeu a letra S, acertou. Parabéns! Nesta aula você aprenderá sobre o uso do S e os dois S's, o SS. Serão apenas 4 regrinhas, que se estiverem na sua mente, acertará seguramente. No início das palavras, você usa S. Não existe nenhuma palavra que comece com 2 S's. Então, essa é fácil. Início de palavras se usa S. Por exemplo, sino, sapo, sol, sopa. Segunda regrinha. Entre consoante e vogal, o S tem som de S. Entre consoante e vogal, o S com som de S. Exemplos: urso, isca, poste, diversão. Terceira regrinha, começa a complicar um pouco, mas nada é tão difícil. Entre vogais, quando nós usamos o S, ele perde a força. Então, ele fica com o som de Z. Entre vogais, o S perde a força e fica com o som de Z. Exemplo: casa, são 2 letras A. O S fica com o som de Z, fica casa. Avisou. O I e o O deixam ele enfraquecido e o S fica com o som de Z. Blusa, entre 2 vogais. O S fica com o som de Z. Mesa, entre 2 vogais, o S fica com o som de Z. E última regrinha, entre vogais, para você ter o som do S mesmo, como ele ficou enfraquecido, você deve dobrar a letra, chamar o irmão gêmeo dele para dar uma força. Então, entre 2 vogais, para você ter o som de S, precisa ter o SS. Por exemplo, se tivesse um S só, oso, pêssego, iso, bázaro, não daria, né? Então, tem que ter o SS para deixar ele bem fortalecido e a palavra ficar forte. Osso, com 2 S's, para ter o som de S. Pêssego, entre vogais, 2 S's para ter o som de S. Isso, entre vogais, para ter o som de S, uso 2 S's. Pássaro, para ter o som de S, uso 2 S's entre vogais. Vimos nessa aula que se você usa o S ou SS quando no início da palavra você usa o S. Entre consoante e vogal, você usa o S com o som de S. Entre vogais, você usa o S se tiver o som de Z. E entre vogais, para ter o som de S, você deve dobrar a letra e fica o SS. Espero que vocês tenham aprendido. Mas vamos praticar? Observe e copie as marcações no trecho da cantiga.
O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Esse trecho desta cantiga acho que todos conhecem. Mas vamos ao que nos interessa. As palavras com S, que são as que estão marcadas aí no texto. Rosa tem o som de Z porque está entre vogais. Sacada começa com um S só. Saiu começa com um S só. Rosa entre vogais ganha o som de Z. Despedaçada entre vogal e consoante, o S tem som de S mesmo. Des. Chegamos ao fim desta aula. Até a próxima! Beijinho no coração. Fiquem com Deus.